Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um aspecto relativo à oração. Na nossa última reflexão, nós falamos sobre o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, nos versículos 14 e 15, que demonstram que existe uma relação entre o relacionamento que nós temos com Deus e a resposta à oração. Quando nós lemos os textos dos versículos de Crônicas, nós vemos que Deus se propõe a abrir os seus olhos e inclinar os seus ouvidos à oração do povo de Israel, caso eles se humilhassem, orassem, buscassem e se convertessem dos seus maus caminhos. Sim, esse é um aspecto muito relevante em termos de oração. E é importante que nós entendamos que, como a oração é um relacionamento com Deus, e esse Deus é pessoal, qualquer coisa na nossa vida que lhe desagrade será um obstáculo à oração. O salmista diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, versículo 18. Ele ainda diz: se o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Por outro lado, a oração dos retos é o seu contentamento. Isso está em Provérbios 15, 8. Nós também lemos em Provérbios 15, 29. O Senhor atende à oração dos justos. Mas Deus, segundo o texto bíblico, ele não se dispõe favoravelmente aos que rejeitam suas leis. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Irmãos, o apóstolo Pedro cita Salmos 34 para afirmar o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. 1 Pedro 3,12. Como nós podemos ver nos versículos precedentes, eles encorajam a boa conduta no dia a dia, no falar e no desviar-se de fazer o mal. Devemos fazer o bem. Pedro diz que Deus prontamente ouve as orações daqueles que vivem obedientes a Ele. Do mesmo modo, Pedro exorta os maridos a ter consideração para com a sua mulher. Em 1 Pedro 3,7, ele diz que a mulher deve ser tratada como vaso mais fraco para que não se interrompam as vossas orações. Nós podemos ficar pasmados com isso, mas observe que o mau relacionamento entre o homem e uma mulher pode fazer com que as suas orações sejam impedidas. Da mesma forma, o apóstolo João nos chama a atenção à necessidade de uma clara consciência diante de Deus ao orar. Ele diz, na sua primeira epístola, no capítulo 3, nos versículos 21 e 22, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Observe, nós recebemos o que dele pedimos porque guardamos os seus mandamentos. Existe uma clara relação entre obediência e a resposta, ou a atenção que Deus dá à oração daquela pessoa que ora a Ele. Deus nem sempre dá uma resposta favorável, ou uma resposta exatamente como nós gostaríamos de ouvi-la. Mas o que nós entendemos pelo texto bíblico é que Deus, Ele de maneira nenhuma atenderá, a não ser por sua misericórdia, àqueles que vivem em transgressão. Observe que esse ensinamento não deve ser mal interpretado. Nós não precisamos nos libertar totalmente do pecado para que Deus possa atender às nossas orações. Se Deus só atendesse às orações de pessoas sem pecado, ninguém em toda a Bíblia, exceto Jesus, teria suas orações atendidas. No entanto, quando nos colocamos perante Deus por intermédio da sua graça, nós nos apresentamos diante dele purificados por Cristo. Que para orarmos nós devemos ter a plena consciência de que
servimos a Deus, de que não devemos negligenciar a ênfase bíblica a respeito da santidade que devemos ter em nossas vidas. Nós precisamos entender que a oração e o viver santo caminham juntos. Quando há abundância de graça e crescimento na santidade, esses caminhos geram bênçãos ainda maiores. Isso também vale para a oração. Nós devemos entender, portanto, que obediência mais exata leva a uma oração mais eficaz. Nós podemos verificar isso nos textos de Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que a santificação é um requisito para que vejamos ao Senhor, para que estejamos com Ele um dia. Tiago também diz, no capítulo 4, nos versículos 3-4: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Devemos atentar bem para o fato de que nós precisamos viver uma vida de consciência, de boa consciência diante de Deus e de santidade. Nossa obediência a Deus jamais é perfeita nessa vida. Nós continuamos dependendo do seu perdão dos nossos pecados. É por isso que, em algumas orações, a confissão dos pecados ela é necessária, como nós podemos observar em Mateus 6,12, onde ensina a oração do Pai Nosso. Uma das partes da oração que é muito desprezada é: perdoa os nossos pecados, assim como nós estamos perdoados aqueles que têm pecado contra nós. Às vezes, com respeito ao pecado que não recordamos ou dos quais não estamos cientes de que estamos cometendo, é sempre bom fazer a oração genérica de Davi: Senhor, absolve-me dos pecados que me são ocultos. Às vezes, confessar os pecados a outros cristãos também traz a certeza do perdão e o incentivo para superar o pecado. Tiago associa essa confissão à oração, pois numa passagem que trata da eficácia da oração, ele nos incentiva. Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Jesus também diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se o perdão, se a vida de santidade, de humilhação, se a vida de correção é um requisito para que Deus dê maior atenção à nossa oração, então observe que vivermos em paz com as pessoas também é um requisito. Jesus também diz em Marcos 11:25, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdoarmos as pessoas é uma condição para que Deus nos perdoe. E quando Deus não nos perdoa, nós não temos acesso a Ele por meio da oração. Ou seja, a oração não é apenas um ato de pedirmos, de nos colocarmos diante dele com fé. Mas essa fé que existe dentro de nós também precisa ser suficiente para transformar a nossa vida, para vivermos em santidade, para estabelecermos relacionamento com Deus. Não é possível nos sentirmos filhos de Deus se não parecemos com Ele. Não é possível termos coragem ou ousadia para buscarmos a Deus em oração se nós não temos nenhum apreço pela sua palavra e pelas suas orientações. Não é possível que nos colocamos diante dele pedindo algo quando aquilo que ele nos pede nós não fazemos. E Deus nos pede tantas coisas. Nos pede que vivamos em santidade, nos pede que vivamos em paz com os outros, nos pede que nós não venhamos a professar palavras de maldição. Deus nos pede que vivamos em santidade. Deus nos pede que creiamos no seu Filho acima de todas as coisas para perdão dos pecados. Deus nos pede que nós nos entreguemos à causa da evangelização, contribuindo com os nossos recursos, com os nossos talentos, com os nossos dons. Orar não é uma atitude solitária. Orar deve ser
acima de tudo, uma expressão do nosso verdadeiro relacionamento com Deus, conforme 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Fique com essa palavra, medite nela. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.